Eita, nós. Conhece o fidget spinner? Esse bagulho que gira? Então, vamos falar sobre ele agora e o que ele pode fazer com seu sistema nervoso. Mas o que é isso que tá fazendo aqui? O que esse retardado tá fazendo aqui? Não. Eu tenho que... Idiota, fica falando de fidget spinner, fica aqui invadindo o estúdio, não sei nem como esse desgraça entrou. Bora, profissionalismo. Bem, hoje depois desse leve incidente que teve aqui, de um indivíduo invadindo o estúdio, finalmente vou poder ver o que eu vou ter que falar aqui. Sim. Hoje minha pessoa, meu ser, vou falar sobre o citoesqueleto e algumas de suas estruturas, que são os microtúbulos, microfilamentos, filamento intermediário e algumas células, que são as células com cílios e as células que possuem flagelos. Agora o editor chamado Christian, que eu não posso confirmar se era esse ser que invadiu aqui, que veio sabe nem eu da onde, vai colocar a imagem aqui. A primeira estrutura que eu vou explicar são os microtúbulos. O que eles são? Eles são uma estrutura presente nas células dos seres eucariontes. São formados pelo processo de polimerização de duas proteínas globulares e um dímero. São importantes, pois estão envolvidos em diversos processos realizados pelas células. Algumas de suas funções são: eles formam o citoesqueleto em conjunto com um filamento intermediário e um microfilamento de actina, fazem parte da estrutura interna dos cílios e flagelos, atuam na movimentação de organelas celulares, participam no processo de transporte intracelular de substâncias, formando uma espécie de plataforma. Participam do processo de manutenção da estrutura celular e atuam no deslocamento de cromossomos no processo de divisão celular. Algumas de suas principais características são: eles possuem cerca de 25 nanômetros de diâmetro, o diâmetro interno de cada um é de 12 nanômetros, possuem um formato cilíndrico e são estruturas rígidas. Agora eu irei falar dos microfilamentos ou filamentos de actina. Bem, eles são formados por subunidades globulares chamadas de actina G, que se organizam em hélice, resultando um filamento de actina, também conhecido como actina F. Os filamentos de actina possuem cerca de 30 vezes o tamanho dos microtúbulos e são mais finos e flexíveis. Os filamentos de actina podem se organizar de diferentes formas. Nos músculos esqueléticos, eles associam-se a filamentos de miosina e são responsáveis pela contração celular. Os demais tipos celulares organizam-se como uma rede próxima à membrana celular denominada córtex. A actina desta região é responsável pela atividade de endocitose e exocitose, além da migração celular. Também são encontrados associados a organelas, produzindo correntes citoplasmáticas que transportam moléculas e estruturas. Ao final da divisão celular, a associação da actina com a miosina é responsável pela constrição celular, que resulta no estrangulamento das células e formação de duas células filhas. Agora, os filamentos intermediários. Eles compõem um sistema de estruturas filamentosas no citoplasma e núcleo de células eucarióticas. Diferente dos microtúbulos e dos microfilamentos de actina, que são constituintes do citoesqueleto das células de quase todos os vertebrados, o seu nome deriva do seu diâmetro, entre 7 e 11 nanômetros, menor que os dos microtúbulos, mas maior que os filamentos de actina. São extremamente insolúveis, de composição proteica completamente diferente da encontrada nos microfilamentos e nos microtúbulos, e formam uma rede estrutural que conecta as HJN celulares, organelas citoplasmáticas e o núcleo. São ubíquos nas células animais e não existem em plantas e fungos. Sua estrutura: eles são compostos de proteína em alfa-hélice, que se agrupam de forma hierárquica, resultando em filamentos intermédios. E a sua principal função é dar rigidez e elasticidade à célula. A função depende da composição e localização destes filamentos. As lâminas nucleares, além de darem rigidez ao núcleo, participam na regulação da transcrição
Alguns outros membros são a queratina, que participam da uniões celulares. Caso ocorra irregularidade na expressão genética das proteínas dos filamentos intermediários, causam fragilidade e distrofia celular. Agora vou falar dos cílios e flagelos. Ambos são estruturas móveis encontradas externamente em células de diversos seres vivos. Os cílios são curtos e podem ser relacionados à locomoção e à remoção de impurezas. Nas células que revestem a traqueia humana, por exemplo, os batimentos ciliares empurram as impurezas provenientes do ar inspirado, trabalho facilitado pela mistura com o muco que, produzido pelas células da traqueia, lubrifica e protege a traqueia. Em alguns protozoários, por exemplo, os cílios são utilizados para a locomoção. Já os flagelos são longos e também se relacionam à locomoção de certas células, como de alguns protozoários e a do espermatozoide. Em alguns organismos pluricelulares, estruturalmente ambos são idênticos. São cilíndricos, exteriores às células e cobertos por membrana plasmática. Internamente, cada cilindro ou flagelo é constituído por um conjunto de 9 pares de microtúbulos periféricos de tubulina, circundando por um par de microtúbulos centrais. Tanto os cílios como os flagelos são originados por uma região organizadora no interior da célula, conhecida como córpulo basal. Em cada córpulo basal há um conjunto de 9 trios de microtúbulos dispostos em círculo. Nesse sentido, a estrutura do córpulo basal é semelhante à de um centríolo. E depois dessa leve explicação, é com você, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está estudando, feito um condenado para o Enem, ou coisa do tipo. Hoje eu vou explicar agora como eu fiz o desenho, o bagulho lá que vocês viram o vídeo inteiro. E foi mais ou menos assim. Primeiro, eu pesquisei na internet sobre os requisitos que a professora pediu para desenhar. Então, eu desenhei numa folha de papel, e da folha de papel eu tirei uma foto e passei para o PC, abri um programa chamado Paint2Say, que é um programa que a gente usa para desenhar em computador, e simplesmente desenhei por cima da foto, e é isso. Bom, agora é com você, Nelson. Ele me chamou de Nelson, não acredito nisso não. Foda-se, eu desisto dessa... Eu me desisto. Just one drum. What might be right for you may not be right for some.